E aí, pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu irei apresentar trabalho da Uninter de portfólio que tem um tema perfil dos solos. Aqui é o sumário para mostrar a vocês os tópicos que eu irei falar nesse vídeo. Primeiro, a importância do solo, composição do solo, tipos de solo, análise do perfil do solo, a importância do perfil do solo, base para a classificação do solo, que eles não são iguais, e definição e adequação, beleza? Primeiro tópico, a importância do solo. E por que é importante conhecer o perfil do solo e por que o solo é tão importante para os seres humanos e os animais, claro? A importância do solo para a vida dos seres vivos está relacionada com os benefícios que esse recurso pode proporcionar. Entre eles, é possível citar o fornecimento de nutrientes para a terra, proporcionando plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários aos seres vivos. O solo é uma camada superficial da crosta terrestre. Ele é formado por um composto de matéria orgânica e minerais, oriundos de um processo natural do meio ambiente, que é a decomposição de plantas e animais, e também da degradação natural das rochas, a chamada erosão. Para que o solo se desenvolva de forma correta, ele precisa da ação conjunta de componentes líquidos, como a água, e elementos gasosos, como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e hidrogênio, entre outros. Composição do solo. No modo geral, o solo é composto por 46% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 4% de matéria orgânica. Há também organismos provenientes de animais e plantas que entram em decomposição e formam a camada de humus. Primeira camada do solo, aquela camadinha que a gente pisa. Entendeu? Os solos têm uma composição numa sucessão vertical de camadas, entendeu? Buguei aí, mas em sua composição há uma sucessão de camadas, agora acertei. Horizontais, que é como se fossem caixas empilhadas uma em cima da outras. Iremos ver, né? Daqui a 2 slides. Essas camadas se originam de diversos processos e fatores que atuam em conjunto ao longo dos anos. A erosão e a lixiviação. Mas, Vitória, o que é lixiviação? Calma aí que eu vou explicar. A lixiviação é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo pelo escoamento das águas superficiais, ou seja, quando bate aquela chuva naquela estrada de areia ou barro, depois de um tempo vai chovendo, aí seca, vai chovendo, seca, você vai perceber que vai criando buracos ao longo da estrada. Temos exemplo do pessoal do sítio daqui da minha cidade, que o ônibus quebrava muito por conta dos buracos que tinham no meio do caminho. Os tipos de solo. Tem vários tipos de solo, mas eu citei os 3 que eu achei mais interessantes, que são os principais para mim. O solo orgânico, argiloso e arenoso. Agora eu irei explicar a composição deles. O solo orgânico são compostos de matéria orgânica, ou seja, formado através de decomposição de vegetais, animais e micro-organismos. Esse solo é mais indicado para plantio. O solo argiloso é uma terra úmida e macia, composto por mais de 30% de argila, alumínio e ferro. Após a chuva, os terrenos de solo argilosos, que absorvem bastante água, ficam encharcados. Como podemos ver aqui no solo argiloso, fez esse desenho aí, ele não fica seco mesmo. Se você pisar, depois de um pequeno tempo de sol, você vai ver o seu pé afundando, como lama, né? Lamaceiro.
O arenoso é um tipo de solo muito presente na região nordeste do Brasil. Ele possui uma textura leve e granulosa, como a areia, né, gente? Areia de praia, limpinha, sendo composto em grande parte por areia, 70% de areia, e em menor parte por 15% de argila. Tem cantos que ele fica afundando o pé, mas não é por causa de erosão, não. E vamos lá, uma curiosidade, na verdade. Se você for pesquisar no Google foto da areia da praia vista por microscópio, vocês vão ver bem detalhadozinha cada grãozinho do que ele é composto e é muito bonito. Análise do perfil do solo. Agora sim podemos citar, né, aquele exemplo de que eu disse de caixas empilhadas uma em cima da outra. Como podemos ver, o O está em cima do A, que está em cima do B, que está em cima do C, que é a última camadinha que iremos explicar. Ao analisar o perfil do solo, podemos identificar algumas camadas típicas. O primeiro, chamado de horizonte O, é a camada mais superficial do solo e contém resíduos orgânicos com folhas, flores, faunas, raízes. Já o horizonte A contém resíduos do perfil do solo. De acordo com o tipo de solo, localiza-se abaixo do horizonte O e tem uma profundidade de até 10 centímetros, sendo constituído por um material mais rico em matéria orgânica e atividade biológica. O horizonte B é o mais rico em matéria horizonte B, característica do solo, bem como de sua estrutura, no horizonte B, que possui uma profundidade indo de 10 centímetros a 30 centímetros de acordo com o solo e que são coletadas as amostras de solo para análise química. Já o horizonte C é constituído por rochas que sofrem a ação de intempéries, a erosão ao longo do tempo. De acordo com o tipo de solo, é possível identificar outros horizontes que caracterizam o perfil do solo, sendo que algumas dessas camadas podem estar ou não presentes no solo avaliado. A importância do perfil do solo. Por que é importante conhecer o perfil do solo? E o solo é utilizado para fins de exame, descrição, coleta e classificação dentro de um sistema organizado de classificação dos solos. Sim, os solos são classificados, pois tem cientistas, pesquisadores, no caso, que eles têm que coletar a amostra do solo para ver se aquele solo é bom ou não para plantio. Essas indústrias ricas que fornecem alimento orgânicos, elas têm que pesquisar isso porque elas sabem que nem todo solo vai dar um fruto bom ou sequer vai dar algum fruto. Entendeu? Aí, de acordo com as características e dados apurados do perfil do solo, identificados ou resultado de análises de laboratórios, são comparados a atributos diagnósticos definidos pelo SIBCS, utilizando a chave do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Através dessa chave, é possível comparar os resultados obtidos com os critérios estabelecidos pelo SIBCS, muita sigla, e assim classificar o solo. Agora, base para a classificação. De acordo com essas observações, e que se pode comparar com os padrões definidos no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, esse sistema agrupa e organiza todo o conhecimento adquirido até hoje sobre os estudos do solo no Brasil, além de permitir a comunicação entre várias pessoas que trabalham com a ciência do solo. Sim, o solo é uma ciência também. Uma vez que um solo de determinado nome, como o latoso, por exemplo, apresenta o mesmo conjunto de características independentes de estar no estado do Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Sim. Os solos podem apresentar características iguais em regiões diferentes,
Por isso que os cientistas pesquisam, eles querem saber o porquê, querem provar tal fato, entendeu? Mais ou menos isso. Definição e adequação. Através da classificação dos solos, é possível mapear sua distribuição no país, como eu disse, que pode haver solos iguais em regiões diferentes. E assim definir os locais mais adequados aos diferentes tipos de cultivo. Como eu disse, que nem todo solo vai prestar para cultivar tal fruta, tal legume, entendeu? Me perdi aqui. Por isso, achei. Estudo é definido do perfil do solo são tão importantes para a prática agrícola. Sim, como eu já tinha havido explicado, para poder uma empresa grande comprar aquele terreno, ela pesquisa e vê se aquele solo é fértil para determinado plantio. E eles pagam por isso, eles pesquisam, passam anos comparando qual é o melhor solo e assim vai. Portanto, o perfil do solo é uma seção vertical que se inicia na superfície do solo, que é aquela camadinha O que eu já tinha explicado. Deixa eu voltar aqui o slide. Até chegar na camada da rocha, que é a camadinha C aqui. E como dito, esse perfil pode ser constituído de diversos horizontes do solo, ou seja, as diferentes camadas que o constituem e são formadas pelos processos pedogenéticos, que é aquele processo natural que ocorre com a erosão e entre outros. Então é isso. Obrigada pela atenção e até o próximo trabalho. No primeiro tópico estava escrito o que é perfil do solo e todos os outros tópicos já respondeu a primeira questão que eu coloquei lá em cima no sumário. Então, obrigada por assistirem e até mais.